Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio, comportor, e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Ó Senhor Jesus, hoje é dia de leitura de apoio. Nós estamos com o livro Parceiros da Obra de Deus, leitura de complemento dessa semana, semana 7. Estamos no Alimento Diário, a série Salvos pela Sua Vida, no volume 1, O Poder de Deus para a Salvação. E esse é o complemento da semana 7, o título é Desventurado Homem que Sou, parte 1, Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante para o canal ganhar mais notoriedade e o próprio YouTube começar a indicar aqui os vídeos do canal para outras pessoas por meio do assunto. E também, o mais importante, ore ao Senhor para que Ele te mostre pessoas, para quem Ele deseja que chegue aqui os vídeos do canal, para quem Ele deseja que chegue aqui essa palavra, que o Senhor Jesus abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus. Vamos para o livro, Hoje nós vamos ler esse livro aqui no capítulo 2, Senhor Jesus, para a gente ter mais clareza do assunto da semana, Desventurado homem que sou. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nós vamos ler o capítulo 2 desse livro, Parceiros da Obra de Deus, e o título do capítulo 2 é o Encabeçamento de Deus. Nós vamos ter mais clareza aqui, Essa semana nós estamos falando dessa questão, do homem, que se sente ali triste, se sente abatido, por várias questões da pressão do inimigo de Deus, Ó Senhor Jesus. E aí ele vai percebendo, a questão da morte, a questão do pecado, que vai tirando ele da presença de Deus. Então nós vamos ver hoje a importância do encabeçamento de Deus para nós. O que é o encabeçamento de Deus? O que é a autoridade de Deus para a nossa vida? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então vamos começar aqui, o encabeçamento de Deus. Então ele começa falando a questão do encabeçamento de Deus, que nós fomos criados para viver por meio da vida divina, viver por meio da árvore da vida. Ó Senhor Jesus. E o encabeçamento de Deus nós começamos perdendo ele lá no Jardim do Éden, Senhor Jesus. Então a gente precisa tocar aqui, que o que aconteceu lá no Jardim do Éden é algo sério e também comprometedor. Ele comprometeu o homem, segundo o plano de Deus. A queda do homem não foi só o fato do homem pecar, e pelo fato de pecar se afastar de Deus, Senhor Jesus. Mas Romanos 5 afirma, que o pecado, por um só homem, entrou o pecado no mundo e a morte passou a todos os homens, e então todos os homens pecaram. Mas não só isso, aconteceu uma coisa mais grave ainda, nessa questão da queda do homem. O homem perdeu o encabeçamento de Deus, perdeu Deus como seu cabeça, como sua autoridade. Então a gente tem que perceber que o homem foi criado com um propósito, de viver pela vida de Deus, de viver pela vida divina. Porque Deus, queria ser o provedor do homem, Ele queria prover tudo para o homem. Então Ele proveu todas as condições para que o homem pudesse sobreviver. Quando Ele criou esse homem, Senhor Jesus, por isso Ele plantou, Deus plantou um jardim no Éden e colocou esse homem lá. E formou o homem do pó da terra, Senhor Jesus. E nesse homem Ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Ó Senhor Jesus, e o homem passou a ser alma vivente. O homem foi criado do pó da terra para que ele pudesse viver na terra, Senhor Jesus. Mas a essência do homem foi criada pelo sopro de Deus, ó Senhor Jesus. Quando Deus soprou, nas narinas do homem, sua própria essência. Ó Senhor Jesus, nós fomos criados pelo sopro de Deus e o sopro, do Todo-Poderoso nos deu vida. Ó Senhor Jesus, apesar de Deus ter plantado um jardim para suprir todas as necessidades do ser humano, de toda a humanidade, o mais importante para o homem era receber a vida de Deus. Para isso que o homem foi feito. Se o homem tivesse recebido ali a vida de Deus no jardim, ele ia ser encabeçado e governado por Deus. E o Senhor, por meio dessa vida, dentro do homem, ia controlar todas as nossas ações e toda a nossa vida. Ó Senhor Jesus, E Satanás, por saber disso, o que ele fez? Ele gerou um engano, ele enganou o homem.
né? E o resultado disso foi o pecado, né? A morte tem entrado no homem. Ó Senhor Jesus. Então ele entrou ali, né? Na forma de uma serpente ali, né? Enganou Eva, né? Levando Eva a se fascinar pelo conhecimento do bem e do mal, dizendo que era para comer, né? Mostrando que era algo agradável aos olhos e desejado para dar entendimento, né? E ele sabia que se o homem comesse disso, né, ele ia receber a própria natureza de Satanás, né, com o conhecimento do bem e do mal, e o resultado ia ser que o homem não ia mais depender de Deus, né, para viver, mas passar a julgar, né, e a viver pela árvore do bem e do mal. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né, então, com essa atitude, né, fazendo o homem escolher isso, ele tirou o encabeçamento de Deus. O homem deixou de ter Deus como seu provedor, né, ter Deus como sua fonte, para passar a recorrer a essa árvore, no conhecimento do bem e do mal, para ter discernimento das coisas, né? Ó Senhor Jesus. Então ali, né, Satanás ali tirou Deus do centro da vida do homem, né, e passou a ter ele mesmo como centro da vida do homem. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, né? E como toca aqui Efésios 4, né, 17, né, que fala: isto, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade de seus próprios pensamentos. Quando a gente perde o encabeçamento de Deus, o que resta na nossa mente é a vaidade. Ó Senhor Jesus, o versículo 18 e 19 fala: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Ó Senhor Jesus, esse foi o viver da humanidade, foi o resultado de não ter mais Deus como o centro da vida do homem, mas, né, o conhecimento, né? Senhor Jesus, conhecimento do bem e do mal, cuja fonte era o próprio inimigo de Deus, né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o objetivo do inimigo de Deus não era ser algo ali para ajudar o homem, mas ser algo para tirar o homem, né, da vontade, do centro da vontade de Deus, né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mas o Senhor, graças ao Senhor, né, Ele não desistiu de nós, Ele não nos abandonou, mas Ele gerou ali um plano, né? Enviou o seu próprio Filho, né, Jesus Cristo, para solucionar o nosso problema. Senhor Jesus, né? Então a obra principal do Senhor foi nos redimir, né, pelo sangue, né, pelo seu sangue precioso, nos perdoar e nos levar de volta para Deus, para a gente poder receber novamente, né, o dispensar da vida de Deus, que era o desejo original de Deus. Se o homem estivesse ali, né, no jardim do Éden, onde Deus colocou ele ali, provado da árvore, comido da árvore da vida, não ia ter problema nenhum. Né? Esse era o plano original de Deus, colocou o homem ali para ter como fonte a árvore da vida, né, Senhor Jesus. Mas agora, por meio de Cristo, que nós estamos agora retornando a esse plano original. Senhor Jesus, né? Ao retornar, né, ao plano original de Deus, nós voltamos à origem, né? Voltamos à linha da autoridade de Deus, né? Do encabeçamento de Deus, né? Mas esse encabeçamento de Deus hoje se dá por meio de Cristo. Ó Senhor Jesus, né? Ele fala em Efésios 1, no versículo 9 e 10, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. A palavra convergir aqui pode ser traduzida como encabeçar. E o versículo 20 e 21 fala: o qual exerceu ele em Cristo, Senhor Jesus, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Deus colocou Cristo no lugar mais elevado, né, acima de todo poder, toda potestade e todo principado. E para quê? Né, no versículo 22 e 23 tem a resposta, né? Pois todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Significa que Deus está usando a igreja para restabelecer a ordem no universo, né, Senhor Jesus, e assim Ele vai dispensar a sua vida para o homem. Então essa é a função da igreja, né, encabeçar todas as coisas em Cristo.
Ó Senhor Jesus, mas para isso nós precisamos, em primeiro lugar, estar encabeçado em Cristo, não apenas para receber ordens, mas para receber a vida divina, receber esse suprimento da vida divina. Ó Senhor Jesus, e aí por meio, né, desse viver, o homem vai poder receber tudo o que precisa para crescer em vida e herdar o reino, né, que é o plano de Deus. Ó Senhor Jesus, aí em 1 Coríntios 15 nós lemos, né, a questão do reestabelecimento da ordem de Deus. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Aqui claramente ele exclui a Deus Pai, né? Porque embora ele tenha sujeitado todas as coisas debaixo do pé de Cristo, ele mesmo não está sujeito a Cristo. O versículo 28 complementa: quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ó Senhor Jesus, a edificação da igreja, a realização da obra do Senhor na terra dizem respeito ao esse processo de encabeçamento. Deus está restabelecendo a ordem entre nós. Ó Senhor Jesus, né? Então a gente na queda a gente se tornou rebelde, nem insubordinado, murmuradores, cheios de problemas, contrários à vontade de Deus. Mas hoje, por meio de Cristo, ó Senhor Jesus, nós fomos colocados por Ele na igreja, lavado pelo sangue do Senhor, e nós recebemos essa vida divina e fomos conduzidos de volta ao Pai. Ó Senhor Jesus, né? E nessa casa do Pai, hoje nós estamos nesse ambiente, nós estamos sendo curados, né, de toda rebelião, desobediência, queixa, de todo conflito contra Deus, de toda inimizade. Estamos sendo cada vez mais trabalhados para permanecermos debaixo da autoridade divina. Ó Senhor Jesus, mas porque é o objetivo de Deus, né, nos colocar debaixo da sua autoridade. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa perceber, né, que a autoridade de Deus não está relacionada à repressão, cadeia, castigo, né, e nem punição policial. Ó Senhor Jesus, a autoridade de Deus é para suprir o homem com a vida divina. Ó Senhor Jesus, em Apocalipse 21, 22, ele fala da Nova Jerusalém, que é uma cidade cúbica, cuja largura, comprimento e altura são iguais. Ó Senhor Jesus, e ali está o trono de Deus e do Cordeiro, né, o trono de respeito à autoridade. O que sai desse trono? Sai relâmpago, fogo, castigo e punição para o homem? Não. Né, Senhor Jesus, do trono sai um rio da água da vida. Ó Senhor Jesus, brilhante como cristal. Então, se a gente estiver debaixo do encabeçamento de Deus, né, significa que nós vamos estar debaixo do dispensar da vida divina. Né, o rio da água da vida, ele desce do trono de Deus em forma de espiral, né, a fim de alcançar todas as partes dessa cidade santa. Né, e de uma e outra margem do rio está a árvore da vida, que produz frutos para o homem de mês em mês, a sua folha para a cura dos povos. Ó Senhor Jesus, né, Deus ele quer prover tudo e ser tudo para o homem. Basta que a gente que a gente permaneça, né, a gente permita, né, se permita, né, estar debaixo do dispensar de Deus, debaixo da linha da autoridade divina. Ó Senhor Jesus, e aí Ele vai nos prover todo o suprimento necessário. Senhor Jesus, então a gente precisa viver cada vez mais debaixo desse encabeçamento, ser guiado, né, passo a passo pelo Senhor. Esse é um segredo de uma vida próspera, né, uma vida da igreja próspera no campo pessoal, familiar, social e nas reuniões. Né? Então essa questão do encabeçamento da autoridade de Deus não é para punir ali, né, para ser como a gente vê ali, né, quando a gente fala da questão da autoridade no mundo, a gente vê ali, né, o homem, quando é colocado sob a autoridade de alguma coisa, já quer mandar, já quer reprimir, mas a autoridade de Deus não é assim. A autoridade de Deus é para nos colocar debaixo da sua vida, né, debaixo do seu suprimento, do seu encabeçamento. Né, junto com a autoridade, né, veio o poder de Deus, né, para subjugar todas as coisas negativas. Ó Senhor Jesus, né, e tudo isso se dá hoje por meio da ação do Espírito. Senhor Jesus, Deus tem um plano e deseja
executar esse plano. Ele já traçou, né, esse plano desde a eternidade passada, né, Senhor Jesus, e para isso ele tem uma linha de ação, né, não é de qualquer jeito. Ó Senhor Jesus. Então o próprio Senhor Jesus, né, como Filho de Deus, foi o primeiro apóstolo, o primeiro enviado a realizar a obra de Deus na terra. Ele se humilhou, morreu, ressuscitou e Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo o nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Né, Senhor Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo. Né, Senhor Jesus, e depois ele voltou como o Espírito, né, o outro Consolador, para poder dar prosseguimento à obra que ele tinha começado. O Espírito hoje tem essa comissão, né, de levar adiante essa obra que Deus precisa concluir na terra, né, que é sujeitar-se todas as coisas por meio da igreja. Ó Senhor Jesus. Né, e aí fala que mais tarde, né, os 12 apóstolos foram designados, né, e depois também Barnabé e Saulo, né, Senhor Jesus. Né, e Barnabé e Saulo foram chamados de uma forma especial, né, enquanto, né, os líderes da igreja de Antioquia oravam. Né, o próprio Espírito Santo disse, né, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Ó Senhor Jesus, então eles foram enviados para o progresso do Evangelho. É isso que o Senhor está fazendo hoje, né? Também por meio de nós na igreja. E o Espírito Santo quer fazer de nós participantes dessa obra maravilhosa. Ó Senhor Jesus, então hoje nós estamos nessa obra que visa o progresso do Evangelho, né, Senhor Jesus. Então, tendo isso como pano de fundo, a gente precisa ter essa compreensão, né, que se dá ali no livro de Filipenses, né, quando o apóstolo Paulo faz referência, né, que ali os santos foram gerados em Filipos. Né. Então nós precisamos estar, né, por meio desse pano de fundo, a gente perceber aqui, né, o que vai nos dar a condição para a gente receber essa revelação, né, da vontade de Deus, da obra de Deus. Ó Senhor Jesus. Então ele começa falando ali, né, em Filipos ali, né, para os filipenses ali, que, né, ele separou presbíteros e diáconos para liderar os irmãos. Né. Os presbíteros são os anciãos, os mais experimentados, e os diáconos são aqueles que auxiliam no serviço aos santos. Né. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa perceber que todos esses, né, todos os irmãos, incluindo a liderança, são os santos que vivem em uma cidade, significando que a igreja é composta por todos os filhos de Deus que estão em determinada cidade. Então a gente precisa ter essa visão, né, para a gente perceber a unidade da igreja. Ó Senhor Jesus, a unidade entre o povo de Deus, a base, né, para nós edificarmos a igreja, tem que ser algo capaz de incluir todos os filhos de Deus. Senhor Jesus. Né, se a gente, ao tentar buscar, né, edificar a igreja numa cidade, se a gente não incluir todos os filhos de Deus nessa edificação, né, Senhor Jesus, então a base para essa edificação não vai estar correta. Né? Ó Senhor Jesus, mas quando a gente tem essa base correta, né, de perceber que todos os irmãos na cidade onde nós estamos são a igreja, né, Senhor Jesus, então o Senhor vai nos colocar no lugar adequado, né, para a gente poder contemplar a revelação divina. Ó Senhor Jesus, por mais que a gente seja cheio de defeito, né, a gente não seja aquele que mais ama o Senhor, ou que mais se dedica, né, pessoalmente, né, dedica a nossa vida ao Senhor, né, Senhor Jesus, mas se a gente tiver, né, com esse coração, essa base correta, né, de incluir todos os filhos de Deus, então o Senhor ele vai continuar se revelando a nós. Ó Senhor Jesus, aí ele dá um exemplo, né, que a nação de Israel, né, é representada pelos judeus que vivem naquele país, né, Senhor Jesus. Né, então, por um tempo, né, a nação de Israel estava dispersa por vários lugares, né, mas hoje, por ser essa nação, né, eles têm hoje uma cadeira na ONU, né, mostrando ali que eles são considerados como uma nação, né, Senhor Jesus. Aí ele dá um outro exemplo aqui, né, que, né, se você olhar, né, para os judeus, né, que estão lá nos Estados Unidos, eles são muito mais prósperos, muito mais bem-sucedidos, né, na administração financeira, né, Senhor Jesus, né, botando assim, de repente pode ser até mais numerosos, né, do que aqueles que estão ali na nação de Israel, né, Senhor Jesus. Mas aqueles que estão lá em Israel é que representam essa nação de Israel, né, eles ali representam todos os judeus, né, Senhor Jesus. Assim como hoje, né, nós, né, estamos aqui no Brasil, né, mas tem vários brasileiros aí pelo mundo inteiro, mas
né, são brasileiros vivem em outros lugares, mas quem representa hoje a nação brasileira somos nós que estamos aqui no Brasil, né, Senhor Jesus. Então a gente precisa entender, né, que a igreja, né, não é o grupo A ou o grupo B, né, Senhor Jesus, né, embora possam ser mais competentes, né, Senhor Jesus, mas a revelação que Deus quer dar, né, àqueles que estão firmes nessa base, né, nessa base de unidade da igreja. Ó Senhor Jesus, né, um ponto de vista prático, né, que inclui todos os filhos de Deus nessa cidade, né, e nesse ponto ninguém fica fora. Né, ó Senhor Jesus, não é para aquele grupo A ou grupo B que é mais organizado ou mais numeroso ou isso ou aquilo, né, Senhor Jesus, mas o Senhor, Ele quer nos dar essa visão, né, que não é simplesmente uma interpretação e nem simplesmente uma palavra de encorajamento, mas é que a gente precisa saber, né, que aquilo que Deus quer dizer, né, aquilo que Deus quer fazer daqui para frente, né, Ele vai dar a conhecer para essas pessoas que se dispõem, né, a perceber, né, que só há uma igreja na cidade, né, e todos os filhos de Deus estão incluídos nela. Ó Senhor Jesus, né, então para que o Senhor possa nos mostrar isso, né, nós precisamos reconhecer, né, que nós precisamos estar nessa base correta para a gente poder sustentar essa revelação e levar essa revelação adiante, né? Ó Senhor Jesus. Então ele toca aqui se o Senhor fosse endereçar uma carta, né, para a igreja em Filipos, né, para que isso pudesse chegar a todos os filhos de Deus, a quem ele ia endereçar essa carta, né? O grupo A, o grupo B, o grupo C, o grupo D, né? Ó Senhor Jesus, não seria assim, mas ele entregaria para aqueles que pudessem representar todos os filhos de Deus que moram naquela cidade, aqueles que seriam fiéis a esse encargo, né, de levar essa palavra para todos os filhos de Deus, né? Então a gente precisa perceber, né, que quem se coloca com esse coração, né, Senhor Jesus, está recebendo de Deus uma missão especial. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa honrar o Senhor, né, sendo esses, né, servos de Deus, né, que se colocam à disposição do Senhor e também estão honrando, né, os servos de Deus que nos precederam e deixaram esse legado, né, esse caminho bem pavimentado para o avanço do Evangelho, né, Senhor Jesus. Né, toda essa base já foi preparada por Deus e agora a gente precisa avançar. Ó Senhor Jesus. Né, e para isso a gente precisa perceber a importância da igreja. Né, então ele toca aqui na questão de Lucas 19. Né, ó Senhor Jesus. Né, versículo 12 que fala: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Né? Quem é esse homem? Esse homem é o Senhor Jesus. Né? Ele veio à terra, né? Fez a sua parte, executou seu ministério terreno, humilhou-se, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. E Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E após ele cumprir essa etapa do ministério, né? Ele foi para junto do Pai e enviou o Espírito, né? Se tornou o Espírito. Né? Mas antes dele cumprir essa tarefa, né, antes dele concluir isso, se tornar um Espírito, né, ele nos chamou, né, como fala o versículo 13 de Lucas 19, né, ele chamou 10 servos seus e confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Né, Senhor Jesus, para o Senhor voltar e tomar posse do reino, ele precisa da cooperação de seus servos, ele precisa da igreja, quem ele chamou e confiou. Né? Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa tocar, né, nesse contexto, né, as reuniões da igreja, o nosso serviço ao Senhor deve ser cheio de alegria, gozo e entusiasmo. Ó Senhor Jesus, deixar o Senhor reacender a tocha do fogo do Espírito em nós. Ó Senhor Jesus, para que Ele possa, né, levar a sua obra adiante, né, que Ele confiou para nós. Ó Senhor Jesus. Às vezes a gente pode estar meio apagado, né, indiferente, até mesmo frio, né, com respeito aos assuntos espirituais, mas a gente não deve se conformar a isso, né, Senhor Jesus. Né, se essa é a condição, né, de alguns de nós, não deve ter vergonha, mas nós devemos nos voltar ao Senhor, né, ó Senhor Jesus, né, e Ele pode mudar, Ele vai e pode mudar a nossa situação, ó Senhor Jesus. Né, ele fala que a palavra entusiasmo, né, em grego é entheos, que significa literalmente em Deus. Ó Senhor Jesus. Né? Então, quando a gente está caminhando, conversando com o Senhor, né, nós precisamos também
apreciar, né, a obra, né, no qual o Senhor está nos envolvendo. Então a gente precisa estar entusiasmado, né, e motivado. Ó Senhor Jesus, reconhecer diante do Senhor que a nossa vida não é entediada, mas pelo contrário, é cheia de esperança, né, porque o Senhor está nos revelando a sua obra, a sua vontade, a sua direção, na sua palavra profética para nós. Ó Senhor Jesus, então assim que a gente precisa viver, né? Se a nossa vida tiver sem sentido, né? Então a gente precisa mudar, né? Precisa tocar no Senhor, né? Senhor, alguma coisa na minha vida precisa mudar. Então precisamos pedir ao Senhor, Senhor, reacenda o fogo do Espírito em nós. Ó Senhor Jesus, para a gente ser essa pessoa alegre, entusiasmada em todos os campos da nossa vida, né? Nas reuniões, nos nossos lares, no nosso relacionamento com as pessoas. Ó Senhor Jesus, né? E também, né, nas reuniões da igreja, né, a gente não contentar só estar junto ali, Senhor, já estou junto com os irmãos aqui, já está ótimo, né? Ó Senhor Jesus, mas a gente procurar servir na igreja, né, um serviço sempre novo, cheio de frescor, cheio de realidade. Ó Senhor Jesus, aqueles que procuram desempenhar, né, o seu serviço da melhor maneira possível, né? Ele dá o exemplo aqui, né, da recepção, né? Se chega uma pessoa nova, você tem que receber essa pessoa com amor, com carinho, né? Incluindo essa pessoa ali, né? Ó Senhor Jesus, para que ela não se sinta, né, como uma estranha no ninho, né, Senhor Jesus, mas que ela possa perceber que ela é uma peça fundamental, né, da reunião. Ó Senhor Jesus, né, então que ela é uma parte importante da reunião, né, é uma parte importante na vida da igreja. Né? Então tem que ver ali se a pessoa, né, ela tem uma Bíblia, se não tiver fornecer, se ela não tiver o inário, né, também fornecer para ela, né, ver se ela tem facilidade ou dificuldade em manusear a Bíblia, né, Senhor Jesus. E aí, se ela tiver dificuldade em colocar uma pessoa ali perto dela para auxiliá-la, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Né? Então a gente tem que ver que cada reunião, né, não é só para a gente cumprir tabela, né? Fui na reunião da igreja, já está ótimo, né? Ó Senhor Jesus, mas a gente realmente está ali, né? Ó Senhor Jesus, dependendo do Senhor, né? Realizando o nosso serviço, né? Reunindo na igreja com alegria, com entusiasmo, com excelência, né? Senhor Jesus, aí ele dá um exemplo aqui, né, de um congresso de mulheres, né, que houve em São Paulo, né? E aí num momento, né, que o irmão ficou sabendo, ele ficou meio preocupado, ficou pensando assim, eu acho que esse vai ser mais um evento, né, que os irmãos vão se emocionar, chorar, vão se sentir tocados, mas não vai produzir nada de concreto, né, na vida da igreja. Ó Senhor Jesus, mas aí ele tendo comunhão com as irmãs, ele viu que foi tudo feito na presença do Senhor. Ó Senhor Jesus, numa esfera de comunhão, né, de acordo com a linha central da economia de Deus, né, dentro do plano divino. Né, Senhor Jesus, então houve palavra, houve testemunho, encorajamento para servir o Senhor, e no fim foi mostrado que tudo aquilo, né, tinha que ser incorporado à vida normal da igreja. Ó Senhor Jesus, ele viu ali que foi um evento ali né, com serviços de primeiríssima qualidade. Nem os melhores eventos, né, que ele tinha participado teve um serviço tão perfeito. Ó Senhor Jesus, tudo coordenado, né, tudo certinho. Né, os participantes se sentiram à vontade, se sentiram acolhidos num ambiente aconchegante do início até o fim do congresso. Ó Senhor Jesus, depois da realização desse evento, né, aí ele foi considerar diante do Senhor, né, e concluiu que a gente precisa ter esse mesmo espírito em tudo que a gente for fazer na igreja. Né, ó Senhor Jesus, né, ou seja, procurar servir o Senhor com entusiasmo e excelência. Ó Senhor Jesus, né, até mesmo no serviço de crianças, né, o Senhor tem dado recursos para nós, a gente precisa aplicar também esse serviço de criança da melhor maneira, né? Não ser um serviço de criança, né, que é para cuidar dos filhos e irmãos, para eles não fazerem bagunça na reunião, né? Mas realmente um serviço de ministrar a palavra às crianças, né, ajudar na formação do caráter, mostrar a importância da obediência aos pais, da disciplina, da palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, também assim no serviço de adolescentes e de jovens, né? Ó Senhor Jesus, que eles estão nessa fase que é difícil, né? Que tem muitos problemas de identidade, tem conflito, né? Senhor Jesus, então precisa ter como base, né, a palavra para acompanhar de perto, né, da forma mais adequada possível, né, para ajudar esses irmãos, né, os adolescentes e também os jovens também, né? Porque os jovens são a força da igreja. Ó Senhor Jesus, ele está com a experiência dele, né, que ele já está com quase 70 anos, né?
irmão Pedro Dong, né? Senhor Jesus. Né? Ó Senhor Jesus. Então ele está entusiasmado, está motivado, mas não tem mais o mesmo pique, né? Não tem mais aquele mesmo vigor, né? Aquela mesma força da juventude. Ó Senhor Jesus, mas ele fica encorajado ao ver, né, que vários jovens estão assumindo hoje a responsabilidade, né, de conduzir o início das reuniões da igreja, né, no momento de louvor, com os hinos, cânticos, leitura e desfrute, né, de várias porções da Bíblia, né, dentro da palavra da semana. Ó Senhor Jesus, né, isso tem ajudado os jovens a obter mais maturidade, né, e para mais adiante assumirem mais responsabilidade na igreja. Né, isso tem ajudado a aperfeiçoar os jovens, né, ó Senhor Jesus. Aí ele toca que na época dele, né, quando ele tinha pouco mais de 20 anos, né, os jovens ali cheios do fogo do Espírito, cheios de entusiasmo, né, tinha ali um sonho, uma visão e um ideal, né, e tinha pique e força e muita criatividade, né, para servir o Senhor. Então muitas coisas aconteceram, né, nessa época dos anos 70, os anos 80. Então hoje a gente também precisa, né, ter isso, né, incluir os jovens também, né, ter o apoio e a cooperação dos mais jovens na vida da igreja. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, né? E tudo isso vai nos dar o que, né? Um avanço da obra de Deus, né? E também essa revelação, uma revelação de Deus, assim como em Apocalipse ele vê que João, né, recebeu a revelação de Deus das coisas que em breve iam acontecer. Ó Senhor Jesus, essa revelação veio do trono de Deus, né? Veio dos céus para João repassar aos seus conservos, né, aos líderes da igreja. Ó Senhor Jesus, é com essa revelação que a igreja avança, né, e se desenvolve normalmente, né, passo a passo, né, etapa em etapa, né, porque está tudo ali, né, dentro da linha da autoridade de Deus, né, de suprimento da liderança. Né, ó Senhor Jesus, para o progresso do Evangelho. Ó Senhor Jesus, então ele fala ali, né, em Apocalipse 1,4, né, Apocalipse 1,4, né, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então aqui ele está falando aqui, né, que ele foi ali como um representante de Deus, né, para levar essa palavra para os irmãos. Né? Ó Senhor Jesus, então a gente deve procurar servir o Senhor da melhor maneira possível, né, porque nós sabemos da onde que está vindo o nosso suprimento espiritual, esse suprimento que nós temos recebido. Nós precisamos, né, ficar alegres, né, com essa convicção que nós estamos recebendo essa palavra direto do trono de Deus. Ó Senhor Jesus, que privilégio! Ó Senhor Jesus! E ele fala aqui, né, que quando ele era mais novo, né, ele queria ouvir, né, aqueles irmãos ali que falavam uma palavra nova na Bíblia, uma curiosidade bíblica, né? Ele ficava encantado ali, falando, poxa, esse irmão conhece, né, a Bíblia, né? Ó Senhor Jesus, mas hoje, né, conforme ele vai tocando no Senhor, ele vai percebendo que para ministrar a palavra do Senhor, nós precisamos ter esse encargo e perceber que a gente não tem liberdade de falar aquilo que a gente quer, né, Senhor Jesus, e simplesmente ficar indicando curiosidades na Bíblia, né, para causar perplexidade, suspiro na plateia, né? Ó Senhor Jesus, palavras que agradam as pessoas, né? Mas que cada um de nós tem essa responsabilidade, né? Ministrar a palavra de Deus diante do Senhor e falar, né? Senhor, o que o Senhor quer falar à igreja? O que o Senhor quer falar aos seus filhos, né? Qual é a sua direção, né? Qual a direção atual do Senhor para o seu povo? Ó Senhor Jesus, né? Então a gente precisa perceber isso, né? É uma pressão, né, para aqueles que falam pelo Senhor. Ó Senhor Jesus, porque é uma grande responsabilidade, não pode ser levado de qualquer jeito. Ó Senhor Jesus, então, né, a levar a palavra para as pessoas, né, visitar as igrejas, estar junto com os irmãos, a gente precisa ter comunhão constante com o Senhor, né, porque a gente não sabe ao certo o que vai falar, né, Senhor Jesus. Então, depender do Senhor, né, Senhor Jesus, porque se o Espírito não se revelar a nós, a gente não vai saber, né, Senhor Jesus, né, como suprir a necessidade dos irmãos. Ó Senhor Jesus, né, especialmente aqueles que estão na frente ali, né, aqueles que também estão ali preocupados em também suprir os demais irmãos. Então a gente tem que perceber que tudo que a gente deve falar, tudo aquilo que a gente deve viver precisa vir do trono, né, tudo provém do trono. Não pode falar o nosso, né, que vem da nossa cabeça, né, mas aquilo que vem do trono de Deus. Ó Senhor Jesus, o apóstolo João, né, ele falava da parte daquele que é, que era e que há de vir,
da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Ele tinha essa autoridade para falar porque sabia que o que ele falava era a revelação de Deus, de Jesus Cristo. Então nós também não temos liberdade de falar aquilo que a gente quer, nas conferências e nas reuniões da igreja. Nós temos que falar aquilo que vem do Senhor. Ó Senhor Jesus, nós precisamos valorizar essa palavra. Um servo de Deus, nenhum servo de Deus deve falar suas próprias palavras, e sim aquilo que o Senhor está revelando a ele. A obra de Deus é feita por meio de sua palavra, feita por meio da palavra de Deus. Por isso a gente precisa ter apreço pelos livros, que nos ajudam a ruminar esse falar de Deus, ter mais clareza. Ó Senhor Jesus, aqueles que valorizam isso, valorizam os livros espirituais, elevam um nível de vida das igrejas. Ó Senhor Jesus, que são constantemente constituídos com a palavra. Isso gera, isso surte um efeito nas igrejas, desfrutar essa palavra. Então a gente deve se preparar para esse crescimento de vida, levando a sério cada palavra que o Senhor tem dispensado para nós. Se a gente não der a devida atenção para isso, a igreja vai sempre continuar com o mesmo número de irmãos, na mesma condição, pelos próximos anos, 20, 30 anos, mas que a gente não fique parado e nem passivo diante dessa riqueza espiritual que o Senhor tem dispensado para nós. Que a gente revitalize isso nas reuniões, mas também nos grupos familiares, o GFCM, nos grupos familiares de cuidado e multiplicação. Ó Senhor Jesus, que ali também a gente pode dar uma ajuda mais personalizada para as pessoas, posicionando uma palavra específica para os irmãos, para eles terem mais ajuda, para eles avançarem, para as famílias, desfrutarem o Senhor, ali serem cuidados, edificados e também gerar um vínculo entre esses irmãos próximos. Ó Senhor Jesus, se a gente estruturar tudo isso bem, tiver vida da igreja cheia de espírito, cheia de fogo, cheia de vigor, os grupos familiares revigorados, reuniões cheias de frescor, de novidade de vida, vivacidade, os irmãos valorizam a palavra para ser constituído com as verdades de maneira viva, de maneira real, vivendo isso, Senhor Jesus. Então a gente vai ter esse viver debaixo do ensinamento e da comunhão dos apóstolos. Ó Senhor Jesus, debaixo dessa linha saudável que é a autoridade da igreja. Ó Senhor Jesus, sem a gente ficar ali, grupo isso, grupo aquilo, sem ficar achando que a palavra ali só para mim, ou ficar mantendo ali na região. Ó Senhor Jesus, mas a gente vai querer manter comunhão com todas as igrejas, de todas as cidades, todos os estados, de todo o Brasil, de todos os lugares, nas igrejas. Graças a Deus que nós temos igrejas também fora do Brasil, ó Senhor Jesus. E aí a gente não vai viver isolado, mas vamos viver em comunhão com todos os irmãos, com uma só igreja, e também com os irmãos da igreja em cada cidade, e nós vamos prosperar, assim avançando, e apressando a volta do Senhor. Ó Senhor Jesus, isso que vai nos dar força, essa unidade, essa unanimidade da igreja, Senhor Jesus. E aí a gente vai sendo encorajado a pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, a ser unido de alma, tendo o mesmo sentimento, considerando os outros superiores a nós mesmos. Ó Senhor Jesus, nós somos falhos, cheios de defeitos, mas a gente não vai ficar olhando para o defeito uns dos outros, ó Senhor Jesus, mas pelo contrário, a gente vai orar cada vez mais uns pelos outros, não importa de qual igreja nós somos, de qual região nós somos, Senhor Jesus, mas nós precisamos viver nessa unidade, e essa unidade, essa unanimidade entre nós é que vai produzir muita força e gerar um impacto, que o Senhor precisa, para o avanço do Evangelho em toda a terra, sob o encabeçamento de Deus. Ó Senhor Jesus, como eu tenho sempre compartilhado, nós precisamos sempre ir assim, não olhar as falhas dos outros, mas estar sempre ali orando, uns pelos outros, para que o Senhor possa nos encabeçar. O Senhor entregou tudo isso para a igreja. Igreja não é igreja A, igreja B, como você fala, igreja X, igreja Y, ó Senhor Jesus. Mas a gente perceber que a gente está na cidade onde o Senhor nos colocou, para a gente gerar vida para todos os irmãos. Então a gente não deve ficar olhando para doutrinas, para coisas particulares de cada um,
mas a gente deve focar, né, sempre nessa palavra que possa alcançar todos os irmãos, né, praticar a palavra, viver na realidade do reino, né, que hoje se dá na igreja. Ó Senhor Jesus, é para isso que o Senhor nos chamou, né, é isso que Ele tem nos comissionado, Ele tem nos confiado, né, para estar nessa base, né, em que a gente pode compartilhar essa palavra com todo filho de Deus. Ó Senhor Jesus, né, sem gerar conflito, sem discutir opinião, mas acolhendo, né, cada um, né, nas suas dificuldades. Né, nós também, né, temos dificuldades, né, ó Senhor Jesus, mas se a gente depender do Senhor, Ele vai encabeçar todas as coisas. Porque o inimigo de Deus veio para isso, né, para a gente discutir opinião, ficar ali no conhecimento, certo, errado, isso é bom, isso não é, isso é da minha igreja, isso não é, isso é doutrina, isso, aquilo. Né? Então o inimigo ele quer gerar essa confusão, né? Tirar de nós o principal, que é o encabeçamento de Deus, né? Que é essa autoridade de Deus que não é para nos reprimir, mas é uma autoridade que nos dá vida. Né? Senhor Jesus, onde a gente pode ser representante de Deus onde quer que a gente esteja, onde quer que a gente chegue, né? Que as pessoas possam olhar ali e falar assim, né? Tá ali um filho de Deus, né? Alguém que está trazendo ali, né, a palavra de Deus, né? Alguém que olha para nós e fala assim, poxa, foi Deus que mandou você aqui. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, né, nós podemos ter esse viver, né, esse viver nos dá esperança, nos enche de entusiasmo, nos leva aí diante do Senhor, né? Senhor, acende em mim, né, esse espírito, né? Quero estar ali cheio de alegria, cheio de vigor, cheio de frescor na Tua presença. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor, que o Senhor possa nos encabeçar todos os dias no nosso desfrute, leitura da Bíblia, né, assistir aqui os vídeos do canal, invocando o nome do Senhor, né, orando ao Senhor, né, Senhor, vem me suprir com a Tua vida. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Né, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado, né, por você ter assistido até aqui. Né, não esqueça de compartilhar o vídeo, né, de orar ao Senhor, né, para que Ele te mostre pessoas para quem Ele deseja que chegue essa palavra, para quem Ele deseja que chegue aqui os vídeos do canal, né, que o Senhor Jesus te abençoe a pessoa que Ele te indicar. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.